Olá, sejam bem-vindos, vocês que acompanham a programação do Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos chegando para mais uma edição do nosso programa Reencontro. Esse Reencontro que é um programa já produzido de antemão, né? Então, não tem como vocês interagirem com a gente assim diretamente, mas você pode deixar aí o seu bom dia, desejando um ótimo dia para todos que estão acompanhando aqui mais esse programa Reencontro do Centro Espírita Amor e Caridade, que acontece toda quarta-feira às 9 da manhã. Como quarta-feira, dia 15 de novembro, é feriado, então a gente produziu esse programa e está levando ele fresquinho, não é mais reprise até vocês. Sempre comigo, o Theo Oliveira, e com o nosso grande companheiro Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Reencontro. Olá, Theo. Muito bom dia para você. Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma excelente quarta-feira para todos vocês, sob as bênçãos de Jesus. E hoje a gente, como sempre faz, a gente já começa fazendo a nossa oração de preparação para esse nosso programa, pedindo, agradecendo aos bons espíritos, a Deus, a Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado, fazendo leitura das Escrituras, dos ensinamentos deixados pelo Cristo e que possamos aprender um pouco uns com os outros nesse nosso programa de hoje e na sequência também, em consequência, colocando em prática aquilo que aprendemos também, não só num programa como Reencontro, mas em todas as oportunidades que temos de aprender alguma coisa, de assimilar os ensinamentos da espiritualidade. Agradecer aos mentores dessa casa, pedir aos bons espíritos que nos ajudem na condução do programa e que ajudem você também que está aí assistindo para assimilar a mensagem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Reencontro do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom, Jorge, hoje nós temos aqui um trecho das Escrituras que fala do texto de Mateus, é o que estamos passando aqui no nosso programa Reencontro, capítulo 19, começando agora, versículos de 1 a 12, né? A gente fala do debate sobre o matrimônio, pelo menos nessa Bíblia que eu tenho aqui, o texto diz que o nome desse trecho aqui é debate sobre o matrimônio. Vamos a ele. Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judéia, além do Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher? E disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Jorge, hoje Jesus pegou pesado, hein? Na verdade, quem pegou pesado foram os fariseus. Fariseus, né? Porque nós vemos aí, claramente, que pela atitude deles... Como é que você fala? A patotinha, né? A patotinha. Que claramente pela atitude deles, eles queriam simplesmente fazer uma pegadinha com Jesus. Tipo, qual é a primeira pergunta? É lícito ao homem dar carta de divórcio à sua mulher? Aí Jesus, ele evoca o texto ali do capítulo 1, do versículo 27, do livro do Êxodo, onde nós vemos ali, quando Deus cria o homem e a mulher, e diz que é para eles manterem aquela união de forma plena, não dissolúvel. Então Jesus faz referência a esse título buscando conhecimento, entendimento, lá do Velho Testamento. Mas Jesus disse então que a regra seria
a permanência dos vínculos matrimoniais. Mas aí vem, aí que a gente percebe que é pegadinha deles, vem os fariseus e perguntam, olha, o senhor diz então que a regra é a indissolubilidade, a permanência dos vínculos matrimoniais? Então me explica uma coisa, por que que Moisés, ele autorizou o homem dar carta de divórcio à sua mulher, à sua esposa? Qual foi a razão disso? E aí Jesus, conhecedor profundo, principalmente da intenção malévola que estava por detrás daquelas palavras, daqueles caras, né? que eles queriam, de qualquer forma, condenar Jesus publicamente. Queria pegar ele em algum escorregão que porventura lhe desse em relação à questão da interpretação da lei. E aí Jesus simplesmente veio com essa. Ora, se Moisés ele autorizou que o homem desse carta de divórcio à sua mulher, isso aconteceu simplesmente porque Moisés vislumbrou que o coração do homem ainda é muito duro, é muito perverso, porque não seria o caso de dar cartas de divórcio dentro daquelas hipóteses, que aí seriam as exceções, autorizadas por Moisés para que o divórcio acontecesse. Ô Jorge, hoje... deixa eu achar aqui, cadê? Achei. Então hoje assim, a gente não vai mandar alô na hora, assim, em tempo real para vocês, mas a gente agradece a presença de vocês aqui no nosso programa. E segundo isso que Jesus quis dizer, é como se eles falassem assim, tipo, eu vou casar com essa mulher, mas qualquer coisa eu já me separo. É tipo, casar já pensando em separar. É isso que ele está condenando nessa situação aí, né? Exatamente. Moisés, por exemplo, ele disse que se porventura, isso nós vamos ver lá no livro de Deuteronômio, salvo engano, acho que é no capítulo 24, talvez, lá em Deuteronômio, em que Moisés, então, ele tratou da questão do divórcio. E disse que se de repente o homem se casasse e não mais se interessasse por aquela mulher, olha só, não mais se interessasse por aquela mulher, por qualquer motivo que fosse, vamos supor que de repente ela ficasse desdentada, ele não tinha mais interesse pela mulher, ele dava o quê? Uma certidão, um termo de divórcio, tipo, ó, você já recebeu a sua alforria, você já está livre. Ele poderia, então, fazer o que bem entendesse, casar-se novamente, e a mulher poderia tocar a vida dela adiante. Banguela. Mas, olha só os motivos. Motivos totalmente infundados. E também, Moisés autorizou que se desse cartas de divórcio na hipótese de relações espúrias. De repente, ele constatasse que a mulher estava cometendo adultério. Naturalmente, ele poderia dar carta de divórcio para essa mulher. E por que aqui os caras só falam do homem, Jorge? Por que a mulher não tem... Bom, até hoje ainda é meio complicado nesse tempo, então a mulher não tinha voz para nada, né? Infelizmente, nós estamos aí diante de um discurso extremamente machista. Não é? Era o chamado patriarcado, onde o homem ele tinha plenos poderes em relação à família. Era o cabeça da família. E a mulher funcionava como uma escrava. Mas de onde que veio isso? Lá do Gênesis. Quando Deus fez Adão, segundo a descrição bíblica, depois ele entendeu que o homem não poderia ficar sozinho, solitário, e criou então a mulher, retirando a mulher da onde? Da costela dele. Carne de costela. Já começa por aí. Ora, se Adão ele construiu de forma individualizada, Eva teve que sair de uma parte do homem, significando que a mulher, a partir daí, já seria devedora do homem, porque saiu dele, aparentemente, supostamente, aí pela narrativa bíblica. E um grande porém, que marcou profundamente a questão, relação homem-mulher, homem sempre num grau de superioridade e mulher num grau de inferioridade. Foi quando, supostamente, a voz do Criador disse ali que a mulher haveria de servir o homem. Ela seria serva do homem, seria escrava do homem. Tudo que ele falasse era lei. E ela simplesmente deveria baixar a cabeça e obedecer. Então nós já vemos que, biblicamente falando, esse estado de coisas se estabeleceu por conta dessa incongruência que nós vemos nessa narrativa com o devido respeito. Claro. Com o devido respeito para os que pensam de forma diferente.
E até porque, se a gente for fazer uma análise pelo menos mais sequinha ali, a gente percebe que a mulher, querendo ou não, é um ser um tanto quanto mais... Não vou dizer... Não é evoluída a palavra, é um ser um pouco mais completo, porque ela gera uma outra vida, ela tem toda uma situação que era para ser, se não igualitário, ela sim teria que estar um pouquinho acima, né, Jorge? O que você pensa? Então eu te pergunto, Deus em sua infinita misericórdia, sabedoria, haveria de criar um ser, no caso a mulher, para ser subalterna, historicamente falando, em relação ao homem? Ou criacionalmente falando, ou seja, através da criação, já desde a criação, já desde o limiar da criação, Deus criou ela para ser escrava? Não, Deus não criou ninguém para ser escravo. A escravidão veio do próprio homem, porque a escravidão é uma falha, é um crime, é uma indecência humana. Até nessa questão, né, Jorge, dessa criação, pelo menos segundo esse texto que narra desse jeito aí, dá para entender que não é uma coisa legal, porque se você for olhar pelo que são as fêmeas, tanto as mulheres como os animais, os pássaros e tudo mais, são as fêmeas que geram outras vidas, né? Então, nesse caso aí, ficou como se fosse o homem que gerou uma vida da mulher. Tá, aí a gente vai cair naquilo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas aí não é o caso. Porque é a mulher que gera a vida, claro, com a ajuda do homem, com todo aquele processo ali, mas aí a gente entra também no que você falou dessa incongruência. Fica uma coisa difícil de se chegar num denominador comum, né? Sim, exatamente. Então, não dá para nós concebermos sem que façamos uma interpretação à luz da lógica, da coerência... né? A fundo, e dos atributos inerentes à divindade que nós vamos ver ali na questão de número 13 do Livro dos Espíritos. Quais são os atributos inerentes a Deus? Um deles é que ele é a suprema inteligência, causa primária de todas as coisas, é a sabedoria absoluta. Agora, como que você pode admitir uma sabedoria absoluta... Cometendo um erro grotesco cometendo desse, um erro grotesco, imperdoável, inclusive. Se, na atualidade, os homens, que são aí imperfeitos, estão criando leis protetivas em relação à mulher... Como que Deus haveria de permitir que a mulher fosse aí criada à margem... Para sofrer. Para sofrer e para ser serva do homem. Ô Jorge, essa situação que você falou ainda dentro dessa questão do matrimônio hoje, você que é advogado, não sei se você trabalha com essa questão de separação. Que nem você falou, a mulher ficou desdentada, o cara quer separar dela. Existe alguma lista de motivos para uma separação? Ou você chega lá e fala, não, eu quero separar da minha mulher, ele não vai perguntar por quê, vai falar se quer separar e só tem o processo de separação mesmo. Hoje, assim, em 2023, como funcionaria para um homem, ou hoje também, a mulher tem o seu direito de chegar lá e falar que não quer mais ficar com o cara. Naquele tempo era só o cara que tinha esse direito, né? Como que funciona? Posteriormente, à vigência do Código Civil atual, que começou em 2002... nós tivemos uma inovação legislativa extremamente benéfica. Muito embora não era aí, e não é do interesse que o divórcio se vulgarize. Claro, vai virar bagunça também, né? Exatamente, mas o legislador, ele evoluiu e ele criou a chamada Lei do Divórcio. Posteriormente, à vigência do atual Código Civil, que é de 2002. E essa lei do divórcio, ela veio para romper uma tradição segundo a qual, antes dessa lei atual do divórcio, você primeiro teria que fundamentar, e você perguntou se eu atuo na área de família, atuo e muito, faço área de família. É que estão os grandes espinhos das situações? É uma das áreas mais tem espinhosas. Família envolvida no processo? Exatamente. Dependendo se é separação, coisa comercial, testamento, essas coisas. Sim. É uma área muito espinhosa da advocacia, do direito. Porque ali você lida com o conflito humano a nível familiar. Algo que era, como disse Jesus, para ser indissolúvel, se torna, ali naquele momento, algo que você vai ter que se valer dos mecanismos e dos instrumentos legais para romper. O amor, assim, desculpa te cortar, mas nessas situações que você vê, que você participa, pouco o amor participa dessas situações, né? O amor chega a entrar na sala também, fazer parte com a galera ali, ou um ou outro, ou geralmente o amor fica do lado de fora quando tem essas discussões. Tem uma frase que diz assim, quando o poder entra por uma porta,
o amor sai pela outra. Ah, Então, quando o poder de escolha de ambos, ou de apenas um, geralmente apenas um, aham. quando ocorre da vontade de ambos, aí é um casal já mais amadurecido Tá. e tal. Tá, vamos fazer isso aí, pronto, acabou. Mas, no geral, parte de uma pessoa só. Comumente, parte do homem. Aham. E da mulher também tem partido, mas sempre é o homem que tem aí um percentual maior de mobilização para tomar iniciativa no divórcio. Uhum. Então, o que acontece? Nós vemos que quando as pessoas nos procuram, o poder da escolha já está estabelecido. Entendi. Então, se o poder da escolha já está estabelecido, o amor saiu pela porta dos fundos. Aí, quando Então, eu já não falo- existe mais amor. Aí quando eu falo amor, não necessariamente o amor de relacionamento marido e mulher. Eu digo o amor pelo próximo, de saber como a outra pessoa vai seguir a vida. Não existe. Não Pelo tem? contrário, existe um ódio, um rancor, Nossa. uma raiva que não termina quando o juiz ele dá a decisão rompendo aquele vínculo matrimonial. Não termina ali. Nossa. Pelo contrário, piora depois do Começa divórcio. uma nova era de complicações ali. Tanto que dentro da advocacia a gente usa o seguinte jargão. Você vai conhecer a verdadeira pessoa com quem você esteve casado ou casada depois do divórcio. Depois do divórcio. A partir dali a pessoa vai mostrar os dentes e vai mostrar quem realmente ela é. E isso volta muito nisso que Jesus disse, né, Jorge? Sobre, tipo assim, nas entrelinhas. Gente, não vai casar com a pessoa já pensando em separar, né? Ou você vai na certeza ou você espera, como tem namoro, tem noivado, tem tudo isso. Então não fala assim, a dureza do coração de vocês não permite que vocês entendam certas situações, né? Então, quando Jesus disse, bom, se Moisés autorizou, porque por causa da dureza do coração de vocês. Aí, dureza do coração, você entende o quê? Falta de compreensão, aquela união, talvez, não era para ter sido dissolvida, porque muitas vezes ocorre casos que chegam no escritório, em que a dissolução simplesmente acontece porque o cara, cansei. Cansei, Tipo, ela simplesmente... ficou banguela. Ficou Como exemplo banguela. que você falou, Sim, né? exatamente. Cansei dessa vida. São pessoas que estão casando totalmente despreparadas para os verdadeiros... a verdadeira finalidade do casamento. Casam simplesmente por um momento ali de invigilância, porque de repente engravidou, ou casam simplesmente porque achou a menina, um menino muito bonitinho, e de repente... Um amigo casou, vou casar também. Vai por imitação também. O vizinho casou, a minha amiga casou, também quero Tá casar. todo mundo casando. Tá todo mundo casando, por que eu vou ficar aí pra titia ou pra titio? Então eu quero casar também. Casam sem noção da realidade que é um casamento. Não é algo ruim, mas também não é somente flores e amores. Vai ter os dissabores e os espinhos para serem colhidos. Se das próprias rosas, que são belas e maravilhosas e perfumadas, nós colhemos o perfume e a beleza, e a gente até ornamenta o nosso ambiente com as rosas, mas você vai ter que lidar com o quê? Com os espinhos daquelas rosas. E matrimônio é a mesma coisa. Você vai lidar com o lado bom, com o lado afetivo, daquela pessoa que você elegeu para ser o seu companheiro, a sua companheira, mas também você vai lidar com o ego, com o inconsciente dele, que muitas vezes está cheio de conflitos, está cheio de problemas. Tem uma obra muito interessante, não é espírita, mas é da área da psicologia, intitulada Ajustamento Conjugal, e eu sugiro para muitos casais, inclusive para aqueles que estão querendo casar. Ajustamento Conjugal, do João Mohana. Ele diz ali que é preciso que as pessoas entendam que o casamento não somente vai ser ali uma união de corpos. Não somente uma união de corpos, quer dizer, não somente algo que você enxergou no outro, fisicamente falando, algo atrativo, belo, maravilhoso. Mas você esquece que na profundidade de cada um de nós, seres humanos, nós temos o quê? O nosso inconsciente, nós temos o nosso ego. E o casamento, ele diz, a rigor, vai ser o quê? Também a união desse inconsciente feminino, desse inconsciente masculino, que nós não sabemos o que tem ali dentro. E tem ainda muito tá meio problema. ali, né? Tem muito conflito. Uma caixa de Pandora. Exatamente, porque uma caixa de Pandora. Porque enquanto nós estamos na fase do namoro, na fase do noivado, nós não mostramos a nossa verdadeira face. Disse por aí, namora primeiro, noiva, entra num processo de noivado para você conhecer a pessoa. Isso não existe. Isso não existe. Você vai conhecer algumas particularidades, mas a totalidade só dentro de um casamento.
Tem aquela fala, né? Para conhecer realmente uma pessoa, tem que caminhar com os sapatos, alguma coisa assim, né? Tem Ou que comer usar um saco de sal juntos. um saco de sal. É. Faz tempo, hein? Um saco de sal, porque sal você só usa ali aquelas pitadinhas, né? Pitadinhas, mostrando que você vai ter que conviver com essa pessoa e ter ali uma fase de adaptação ao sal dela e ela em relação ao seu sal, porque se ela comer demais, ela vai empapuçar. Vai empapuçar. Então, são doses homeopáticas para temperar a relação de cada dia. Porque se você colocar demais, você vai salgar aquilo. E vai ficar insuportável. E é o que acontece no dia a dia. Às vezes não é muito sal, às vezes é muito açúcar. Ou às vezes é nenhum sal, né? Ou às vezes está faltando. Tá faltando. Se é salgado, às vezes é salgado, às vezes é salgado, às vezes é doce demais, às vezes não tem sal e às vezes não tem açúcar. Também. Nós, seres humanos, somos muito complexos, muito complicados. Mas por isso que Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. E por isso que veio Jesus para amenizar essa dureza do coração humano com a sua boa nova, pregando o reino dos céus no coração da humanidade, para que a humanidade melhorasse os seus conceitos, seus preconceitos, seus comportamentos, inclusive. E aprendessem a entender que é preciso ter humildade e compreensão em relação às dificuldades daquele próximo, da sua companheira, do seu companheiro. Claro, há situações que não tem como. Perguntaram para Kardec na questão de número, acho que é 697, ou 967, acho que é 967, que trata ali do divórcio e do celibato. Kardec perguntou, existe a indissolubilidade absoluta do matrimônio e a espiritualidade? Não, porque a indissolubilidade absoluta do matrimônio vai contra as leis naturais. E qual é uma das leis naturais? A lei de liberdade. Ninguém é obrigado a ficar escravizado num relacionamento onde o outro ou a outra acaba escravizando o seu cônjuge. Acaba agindo com violência, com desprezo, com humilhação. A gente vê muito isso hoje, mais quando você tem muito mais informação e mais rápida do que quando a gente era mais jovem, na década de 70, 80, de maridos que realmente criam suas mulheres em cativeiro, né? Se a mulher for em algum lugar tem que avisar, se ele falar que não vai. E muitas situações aconteciam assim, como a gente viu aqui um pouco antes no programa, as mulheres, como eram submissas, respeitavam, tinham medo, aí ia ficar falado que não sei o quê, sofreu muito. Hoje, com a informação, algumas mulheres conseguem se libertar, que nem você falou aí, já tem um pouco mais de poder de palavra, e isso ajuda muito. Então, a gente fica imaginando lá atrás, não voltando tanto no tempo de Jesus, aqui mesmo no Brasil, nessa década que eu citei aí, a coisa era bem mais complicada. E não é possível que Deus vai querer que uma pessoa fique toda a sua vida sendo submissa, sendo escrava de uma outra pessoa por maldade, né, Jorge? Jamais, mesmo porque se nós pegarmos aquele livro de Emmanuel intitulado Vida e Sexo, e formos lá no capítulo 37, ele diz, tipo assim, em linhas gerais, olha, gente... Esse Vida e Sexo eu nunca ouvi falar, não. Eu só conheci o Sexo e Destino. Vida e Sexo de Emmanuel. É um livro fininho, muito bacana, tem coisas profundas ali. Apesar de ser um livro pequeno, mas Emmanuel desceu a situação do relacionamento, do matrimônio, celibato, sexo, homossexualidade, vários assuntos num livro pequenininho, mas que tem uma profundidade enorme. E nós vemos no capítulo 37 dessa obra de Emmanuel, ele diz o seguinte em linhas gerais, tipo assim, olha, gente, a espiritualidade, Deus não quer que o divórcio ocorra de uma forma vulgarizada, escancarada, de modo que qualquer problemazinho que surja ao longo do relacionamento seja motivo para vocês agora vamos divorciar. Ou seja, vai virar moda como atualmente está acontecendo. É um modismo. É modismo. Então, Emmanuel, ele diz que nós devemos nos valermos do instrumental do divórcio, da ruptura daquele matrimônio, quando efetivamente tivermos motivos bastante para isso, plausíveis. Então, por aí você vê. A regra é manter aquele vínculo matrimonial. Por quê? Porque quando nós nos vinculamos matrimonialmente a alguém, nós não estamos tão somente nos vinculando sob a ótica da presente existência. Mas aquele homem, aquela mulher que se unem, eles já tiveram
vivências passadas e por isso vêm hoje formar uma nova família para reconstruir, retificar os erros que eles cometeram no passado. E ajudar alguns outros espíritos que estão ali naquela família espiritual, né? Que vem na condição de filhos. Né? Por isso que é uma instituição sagrada e deve ser preservada até onde der para ser preservada, por conta desses compromissos que foram firmados perante a espiritualidade antes desse casal vir à Terra, de que eles iriam fielmente estabelecer aquele vínculo matrimonial, criar aquela família, para que eles pudessem, no presente, resgatar os débitos contraídos um para com o outro na retaguarda existencial em vidas passadas. Então tem essa finalidade evolutiva. Por isso que a família é algo sagrado. Mas Emmanuel, mais Jesus também deixou muito bem claro que isso não deve ser visto como uma regra da indissolubilidade absoluta, porque problemas vão surgir ao longo desse matrimônio. E surge, não adianta, porque nem tudo é flores. E sem falar que o ser humano é falho ainda também, né, Jorge? Com certeza. E como nós somos falhos. Né? Então, Emmanuel, ele até diz, é interessante que ocorra o divórcio quando há motivações plausíveis para tanto, para que se evitem um mal maior, como, por exemplo, um escravizar o outro, um acabar por cooptar a liberdade do outro, e isso acontece na atualidade. Ou, de repente, descambar para situações ainda mais graves, como é o caso do suicídio. Ou como é o caso dos homicídios, outras questões mais sérias que possam envolver aquele casal que está ali em litígio. Então ele diz, uma situação dessa, o divórcio vem como uma abençoada oportunidade de libertação. E ele diz também, oportunidade abençoada de libertação, porque Deus, em hipótese alguma, ele vai afiançar, ele vai avalizar condutas que estimulem a escravidão do outro. Como há muitos homens que escravizam suas mulheres. Deus não quer que isso aconteça. Agora vem esses papas aí da religião, papas que eu quero dizer no sentido os bambambam, né? Os que se intitulam aí autoridades eclesiásticas em todos os ramos representantes religiosos de Deus na Terra, representantes de Deus na Terra, dizendo que não, divórcio não é permitido por Deus, é pecado o divórcio. Não é pecado o divórcio. E o livre-arbítrio também? É muito fácil você falar, não se divorcie do seu marido, tenha paciência com ele, porque, acima de tudo, é pecado divorciar, Deus não aprova o divórcio. É mesmo? Você se casou? Aí nós perguntamos para a autoridade eclesiástica, você se casou para saber o que é ter uma vida a dois? O que é viver à mercê de um marido ou de uma mulher dominadora, prepotente? Que é entre quatro paredes que as coisas se revelam, né? Então, para você opinar em relação a questões das quais você não vive na atualidade, você, de repente, optou pelo celibato, eu te pergunto, qual é a autoridade, a sua experiência para, enquanto celibatário, dizer o que é um casamento? Não tem coerência, se a gente for levar por esse lado, é uma pessoa que só conhece na teoria a situação, ele não conhece na prática, né? E conhecimento, o verdadeiro conhecimento é o conhecimento implicado na prática do dia a dia. Agora, viver sob teoria, em cima de teoria e ficar aplicando a teoria para a vida alheia, isso é fácil, qualquer um faz. É que nem você falou aí, vai dar o conselho, não se separe do seu marido, continua, vai não sei o quê. Só que depois dessa conversa, eles vão voltar para casa e talvez a situação não é tão assim fácil de levar, como ele tá falando, não separa, que é pecado e não sei o quê. Mas chega em casa, vai ter briga, vai ter, sei lá, uma ameaça daqui, uma ameaça dali, uma outra situação. E ele, como a gente falou, não vivencia isso para saber a hora que chega lá o que tá acontecendo, para falar para mulher principalmente, não separa. Como não separa? A coisa não tá legal. Né? E eu temo por uma coisa até pior, como não separa? Sim. É complicado certos conselhos, né? Para quem não tem conhecimento de uma vivência matrimonial, né? Tem um ditado que diz, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode passar uma experiência, se não uma experiência para um casal, para uma relação matrimonial, se não viveu um matrimônio. Você não sabe o que é um matrimônio. Você não sabe, muitas vezes, que vai chegar um determinado momento que o homem vai ter os conflitos dele internos. A mulher vai ter os conflitos internos dela, e às vezes esses conflitos são mal aí digeridos, isso acaba extravasando em brigas, em conflitos.
Aí para ajudar... Em agressões. Talvez tem filhos pelo meio que também têm os seus problemas e você tem que assimilar tudo isso, né? O seu, o da esposa, o de um filho, o outro filho, né? Agora, é muito fácil você viver às expensas de todo um sistema religioso que te sustenta e você não precisa trabalhar para ganhar o ganha-pão de cada dia para colocar na mesa, sabendo que o filho está com fome, que o filho está doente, que o filho está com dor, que a mulher está com problema, que o marido tá com isso, está com aquilo. Uhum. Há toda uma complexidade dentro de um matrimônio em que esses religiosos que optaram pelo celibato não devem simplesmente apontar o dedo para a ferida e dizer e condenar o outro que eventualmente, por conta de vários problemas, não estou aqui fazendo apologia ao divórcio, mas estou sendo realista porque eu sou advogado, militante na área de família, e quando chega alguém lá querendo divorciar, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: há possibilidade de vocês reatarem pelos filhos, pela história de vocês? Né? É o que eu faço. Eu não tenho interesse, não gosto de fazer divórcio de casal. É horrível. É horrível. Eu faço a primeira pergunta. Há possibilidade? E aí eles falam, não há mais possibilidade. Acabou, é a vontade de ambos. Ou apenas a vontade de um, mas que não dá mais para manter aquela situação, porque de repente o outro prevaricou, porque o outro era muito abusivo, o outro era excessivamente ciumento, e já tentaram várias vezes, até com terapia, e não dá certo, só está havendo brigas e mais brigas, está afetando as crianças. E aí? Você vai ficar com um casamento falido? Empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga, vivendo uma infelicidade ali? Não, todos nós temos direito de sermos livres e felizes. Emmanuel, inclusive, nessa obra, capítulo 37, Vida e Sexo, ele fala que o outro que se sentiu oprimido, humilhado, desprezado, na medida que ele se utiliza da abençoada oportunidade de se divorciar para evitar um mal maior, como uma agressão física, como um ódio que vai nascer ali, aquilo vai gerar uma futura existência ruim, ou até o cometimento de homicídio, que é o que nós vemos muito comumente na atualidade, através do feminicídio, que está exponencialmente aumentando de forma assustadora. Virou moda também isso daí, né? Virou moda. Não dá para entender, né? Virou moda. Você não é minha, não vai ser de ninguém. Olha só a estupidez humana, que grau chegou. Sem falar que quando chegar na espiritualidade vai ter um saldo muito grande lá para depois explicar para a consciência qual que é a situação, né? Exatamente. Então Emmanuel diz o seguinte: há muitos espíritas também. Quando eu digo religiosos que ficam aí de plantão, sentado na sua cátedra de doutor sabe-tudo, para querer opinar em relação à vida alheia, o próprio Emmanuel diz o seguinte: olha, se um casal está ali à beira de um divórcio, você não deve nem estimular e nem criticar a tomada de decisão deles. É deles, né? Você precisa apoiá-los, dar a eles o carinho, o acolhimento e por aí vai. Então, olha aqui, Emmanuel fala, é uma obrigação nossa, enquanto espírita, não ficarmos estimulando o divórcio, mas nem também ficar criticando aqueles os que estão passando por aquela situação e vão se divorciar. Porque há espíritas ignorantes que dizem, não, você não pode divorciar, porque você tem todo um plano da espiritualidade traçado e você tem que viver ali. Você vai estragar a programação. Vai estragar a programação. São espíritas ignorantes que não estudaram esse capítulo 37 de Emmanuel, em que, repito, ele não estimula o divórcio. Mas ele diz, não deu, cada um tome o seu rumo, que seja feliz, procure a sua felicidade, para que mal maior não lhe aconteça. Mas nós, os espíritos que estamos vendo, por exemplo, aqueles irmãos que frequentam a casa, estão em processo de divórcio, e agora nós vamos criticar, não, você não pode divorciar, porque tem uns compromissos com a espiritualidade, então, com a família, divorciou, com você o não filho. pode vir mais aqui, né? Pra dar um tempo aí, você não pode, que senão vai sujar o nosso lado. E tem a questão do Tem isso preconceito também, né? tem isso também. Onde nós vamos chegar? E nessa questão que você falou do Emmanuel, a gente também tem que ter cuidado com o que fala, porque senão se a pessoa vem te pedir uma opinião, aí você dá uma opinião, e ela assimila aquela opinião de uma maneira errônea, ela vai ficar empurrando com a barriga aquele relacionamento, fala, pô, não posso, né? Vou estragar minha programação, tem que ficar. Aí vai ficar sofrendo ali até quanto? Então tem que ter muito cuidado com o que vai dizer. Se não souber o que dizer, indica para alguém que vai saber o que falar. Não é só saindo cantando palavra não, né, Jorge? E um detalhe muito sério e grave. Espíritas, por exemplo,
que se pautam nessa ortodoxia, às vezes ridícula, de querer, por exemplo, aconselhar um casal que eventualmente está à beira de um divórcio, dizendo, não divorcie, porque é errado, porque tem os planos da espiritualidade, o que não deixa de ser verdade. Claro, claro. Emmanuel fala sobre isso. Uhum. E, de repente, começa ali a criar um certo terrorismo na mente daquele casal, porque vocês vão perder a existência, porque vão ter que voltar de novo, porque pode ser Mas que tem gente que faz isso? Eita. Pode ser que vocês vão pro umbral, porque não sei o quê, porque não sei o quê. É tipo apagar fogo com gasolina? Aí o casal, às vezes, fica temeroso e até tenta. Até tenta, por conta daquele terrorismo feito para aquele líder espírita lá, o doutor sabe tudo, a doutora sabe tudo. E vamos supor que de repente aconteça, eles estão cansados, aí vem a peçonha do passado que acontece, vem lá do nosso inconsciente, num momento qualquer ali, o homem atenta contra a incolumidade física da mulher, ou seja, a estrutura física dela, ou vice-versa, ou pior ainda, um acaba matando o outro. É. E aí? E aí? E que tem situações que o cara mata a mulher, mata os filhos e depois se vem contra a própria vida também, né, Jorge? Sim. E aí, o que vai acontecer? A opinião dele pesou tanto na decisão daquele casal que o casal não se divorciou, mas depois aconteceu um fato mais grave e um acabou matando o outro. Isso por entra exemplo. para conta dessa pessoa que interferiu? Exatamente isso que eu ia falar. Ai. Ele se torna responsável por aquilo. É por isso que Emmanuel nos fala no capítulo 37 dessa obra, Vida e Sexo, que, tipo assim, nós temos... Ele não fala nem dever, ele fala, nós temos a obrigação, somos obrigados a respeitar a decisão daquele casal. Nem criticando. Por isso tem um ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É por aí que começa. É o primeiro dever de casa, básico que todos nós temos que fazer. Nem criticando por conta da decisão do divórcio e nem estimulando o divórcio, mas simplesmente acolhendo eles, tipo assim, olha, a decisão é de vocês. É. Não vamos meter o bedelho onde não somos chamados. A decisão é de vocês. Eu vou tanto apoiar vocês numa hipótese quanto outra e vou continuar sendo amigo de vocês. Continuar sendo amigo, é. E contem comigo para qualquer situação de necessidade que vocês tiverem e estiver ao meu alcance. Claro. Pronto! Não precisa inventar a roda, né? Pelo amor de Deus! Eu passei por um processo de divórcio em 2017. Eu senti na própria pele esse climinha ou esse climão que se forma aí. Mas você sentiu os dois lados, né? O bom e o ruim. Eu só vi coisa ruim pro seu lado. Teve apoiadores, mas teve a turminha, tipo assim, do larga disso. É. Continua. Continua. Fechou um ciclo. Não há mais como você continuar naquele relacionamento que está te fazendo mal, que está te prejudicando, que não dá mais. Você já tentou de tudo. Até terapia, inclusive. E não deu certo. E daí? Qual o problema? Agora você vai ser crucificado por isso? Vai ser visto como alguém impuro? Criminoso? Faça-me o favor. Ô Jorge, e me vem aqui uma pergunta. Para nós que somos espíritas, para os amigos que nos acompanham, alguns são, outros não são. A espiritualidade também acompanha tudo isso. Ela sabe quando chegou num momento que eles também entendem que não tem mais jeito. Então não é por isso que nem o Jesus falou aí. Não vai crucificar, que nem você falou, não vai crucificar, não. Chegar lá na espiritualidade, você acerta com nós. Eles estão acompanhando isso também. Os mentores, né, os familiares amigos que estão na espiritualidade, eles sabem que a coisa chegou num ponto que não tem mais volta. Então não é uma coisa assim, não, é o fim do mundo. Agora eu tô lascado, que nem aí, né? Estragou uma programação, você perdeu uma existência. Não é por aí. Eles estão acompanhando também, né? É o poder de decisão, é o poder do livre-arbítrio que Deus respeita em cada um de nós. Então, de repente, se formos levar a ferro e fogo com muitos espíritos que têm visão de túnel, acha que tudo que acontece na vida é por obra da lei de causa e efeito, levando a ferro e fogo, 8 ou 80. Essa ideia que vai ser 8 ou 80, a ferro e fogo. Então, por exemplo, se eu estou num emprego que já não me sinto feliz, aquilo já não me acrescenta praticamente quase nada, que aquilo só me desmotiva e está me fazendo mal. Não, mas você não pode sair dali, porque você está diante de um patrão, diante de outros colegas de trabalho, passando por toda aquela situação, porque a lei de causa e efeito, você tem que morrer naquele trabalho.
Cadê a sua liberdade? Cadê seu livre-arbítrio Né? para decidir pelo melhor, pela sua existência, pela sua saúde, pela sua felicidade, pela sua liberdade? Até Jesus, quando ia curar, perguntava, né? Qual que era a vontade da pessoa. Tipo, ó, eu sei que vai escolher aí, eu não posso fazer nada. Tipo, Sim. você é cego? Tá, você quer enxergar. Mas eu pergunto, o que realmente você quer? Não tem como podar a vontade das pessoas assim, né? Exatamente. Se você disse aí da questão da espiritualidade, que a espiritualidade acompanha, tanto acompanha que, repito, lá, salvo engano, a questão de número 967 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: a indissolubilidade absoluta é algo que deve ser, mais ou menos assim, é algo que deve ser obedecido, respeitado? Os Espíritos dizem, não. Até que a morte o separe? A indissolubilidade absoluta é um retrocesso, porque ela flagrantemente conflita com a lei natural. E a lei natural qual que é? A lei de liberdade, a lei de sermos felizes. Porque quantas pessoas nós estamos vendo aí, morando sob o mesmo teto, que são verdadeiros inimigos, que são verdadeiros barris de pólvora, bastando alguém riscar ali um palito da desordem, da desconfiança, e vem aquela chama que vai ser o gatilho para que aquele barril de pólvora exploda, que é o que nós estamos vendo na atualidade. Muito comumente está se tornando algo que diariamente o noticiário está aí ventilando. Ontem eu vi uma notícia, não sei se ela é recente, parece que a Ana Hickman passou por uma questão recente, esse final de semana. Esse final de semana. Porque eu vi lá, acho que foi, não sei se foi na notícia do Google, aí eu não vi a data, então não sabia precisar se é uma coisa recente ou se é coisa antiga. É recente, entendeu? agora, esse final de semana que aconteceu. Aí, ó. Ninguém tá livre de certas situações, né? Ninguém, não existe casamento tipo família Doriana. Não. Ô Jorge, e na questão do espiritismo? Porque no espiritismo não tem uma como podemos dizer, uma cerimônia de casamento, né? Como que o espiritismo entende o casamento? Claro, aí depois a pessoa vai lá no cartório, é uma coisa mais a lei, né? Na lei aqui vocês estão casados. Como que o espiritismo entende o casamento entre duas pessoas? Já que você não vai vir aqui no centro, vai ter aí coisa, amanhã vai entrar de noiva, vai ter alguém que vai abençoar. Como que é esse processo? Nós aprendemos que o espiritismo ele não tem dogmas e rituais. Não tem qualquer tipo de ritual do batismo, do casamento. Absolutamente, não tem ritual algum. É a simplicidade pura para nós amarmos Jesus em espírito e em verdade, sem qualquer ritualística. Mas isso não quer dizer que o espiritismo critica as demais religiões que se valham de algum ritual. Nós respeitamos, isso é deles, ótimo, perfeito, está tudo bem. Agora, em relação a nós, os espíritas, que não queremos fazer o casamento, aí o tradicional, o chamado religioso, não há essa necessidade. Se nós temos um casal que é espírita e, obviamente, não quer passar por isso, não tem qualquer problema. Eu, por exemplo, só casei, na época, no civil. Né? Só, obviamente, para satisfazer, e aí deve ser uma exigência, que é uma exigência da própria lei, só para satisfazer os termos da lei, porque o casamento é uma instituição, além de sagrada, além de divina, é uma instituição na qual o Estado tem interesse e criou-se leis, inclusive, para questão de regulamentação dessa realização, celebração do casamento. Então, nós nos casamos tão somente no civil, sem qualquer cerimonial, apenas ali uma reunião, um almoço para os padrinhos. Acabou, cada um para o seu canto, tchau e benção, tudo em ordem. Nos casamos no sábado, lógico, e depois fizemos o almoço para os padrinhos. Quando foi à noite, estávamos indo lá para Itapuí com o seu Walter Comini, desenvolvendo o nosso trabalho no Centro Espírita lá, que ele fundou em Itapuí. Aí, ó. E domingo cedo estávamos aqui na casa, porque a gente tinha trabalho domingo cedo aqui também na casa. Então teve lua de mel? Não, nossa lua de mel foi com a doutrina. Teve sim, com certeza. Não, Mas, olha aí, nos casamos sem nos valer de todo esse cerimonial tradicionalista que muitas vezes o mundo diz que é necessário que você tenha para que o casamento fique aí registrado perpetuamente. Não, isso aí não tem nada a ver. Para nós, pelo menos, não. Para nós, os espíritos, para nós, inclusive, que passamos por isso. Não teve nenhum tipo de festa, nada. Só almoço para os padrinhos e tá tudo bem, nos casamos.
E vai que vai. Sem véu e grinalda, sem toda aquela parafernália lá. Sem tá, jogar o etc. buquê no final. Sem jogar buquê no final. Sem cortar nada. a gravata pra ganhar uma grana. Absolutamente nada disso. Foi a coisa mais simples do mundo. Entendi. E isso fez com que nós não nos casássemos. Nos casamos normalmente. E foi. E ficamos 25 anos. 25 anos. Ô Jorge, pra gente... Já estamos chegando no final do nosso programa. Faltam aí 15, 10, 12 minutos aí. Nessa questão, porque essa galera ela sempre ficava seguindo Jesus para pegar ele no pulo. Talvez essa pergunta, naquele tempo, o casamento era como a gente acabou de dizer, talvez não tinha ainda uma cerimônia, alguma coisa nesse sentido, ou trazendo de outras situações, talvez teriam, né? Por que você acha que eles chegaram nesse ponto de perguntar isso? Será que já naquele tempo já estava virando bagunça? Claro, você falou que se o cara chegasse lá e a mulher era banguela, ele já queria separar. Mas estava meio bagunçado, que nem parece que hoje está voltando a ficar, virando modinha. Ah, não gosto mais daquela mulher, não quero mais ela, vou pegar outra. Ah, não gosto mais daquela outra também, vou pegar outra. Por isso que eles fez a pergunta de, eu separo dessa, pego aquela, ou pode pegar ou não pode? Moisés, ele foi um legislador. Ele teve contato com o quê? Com gente, com pessoas. Uhum. Além de legislador, ele foi um líder. Então, ele conviveu... Ele conhecia os problemas do ser humano, né? Exatamente. Eles viviam numa tribo. O povo hebreu. As tretas, então, talvez que acontecia, alguém brigou com alguém e ia nele, né? Falou, fulano me xingou ali e tal, não sei o quê. A mulher do fulano falou não sei o quê de mim. Ele era o líder máximo. Aí, como ele viu aquelas questões, o que ele fez? Ele começou a legislar. Criou a legislação civil, que não é a lei de Deus. É, claro. É o que ele criou ali para tentar segurar a peteca com aquela galera naquele momento, né? Muitos religiosos precisam tirar esse formol que usam no cérebro e começarem a raciocinar melhor, porque o cérebro fica ali conservado naquelas ideias, estagnado, como o cadáver fica ali no formol conservado. E não muda, e fica daquele mesmo jeito. Então, muitos estão aí com o cérebro dentro do formol, sob aspecto teórico religioso, e pensam que o que está lá, não desmerecendo, mas o que está lá nos 5 livros, que é o chamado Pentateuco, que aqui dali é lei divina. Não, não é lei divina. É aquilo que você falou, Moisés, como nós havíamos dito, era um líder. E tinha um povo, uma tribo que ele cuidava. E apareceu diversos problemas. Ele era ali, tipo, juiz da causa. E todos iam colocar o seu problema, as suas questões perante ele, que era o homem mais experienciado. Um homem de Deus, digamos assim. Ia chegar uma hora que ele ia saber qual saída melhor para um ou para outro, mesmo o problema sendo igual, né? Exatamente. Então, como ele viu que aquilo era obviamente, era uma sociedade, e para a sociedade viver minimamente em paz, precisa do quê? De regras. Tem que colocar ordem nesse negócio. De normas. Ele criou o quê? Essas leis. Leis civis. Leis mosaicas, que não tem nada a ver com lei que veio lá de Deus, como, por exemplo, não dá para acreditar que Deus se utilizou dele como um legislador aqui na Terra e colocou como norma ali que deveria passar fio de espada nos seus inimigos, nas crianças, nos velhos, idosos, mulheres. Ou, no caso da carta de divórcio, Deus, nesse caso, se fosse uma lei divina, Deus estaria sendo extremamente machista, injusto, incoerente e estúpido, por exemplo, em atribuir esse direito ao divórcio tão somente ao homem, porque nós vemos ali que era só o homem que tinha direito de dar carta de divórcio. A mulher não podia. A mulher devia permanecer ali naquele casamento até o fim da vida dela, se não, o homem não tivesse motivo para dar carta de divórcio para ela. Mas se ela tivesse motivo, ela não tinha direito. Ela não tinha direito de chegar, ó, marido, tô cansado de você, tô vazando, chega, não aguento mais você. Não podia fazer isso daí. Se o homem cometesse adultério, nada acontecia com ele. Se a mulher cometesse adultério, tá na lei, Moisés baixou a lei dizendo, ela vai ser apedrejada, vai ser morta, tem que ser morta. Então o pau que batia no Chico não batia no Francisco? Jamais, nunca. Nós não vimos, por exemplo, com Jesus, aquela famosa situação na qual é colocado perante ele uma mulher que fora pega em adultério? Ah, verdade. Aí os caras, fariseus inclusive, chegam, Moisés mandou matar ela. E o que o senhor tem a dizer? Eles queriam pegar Jesus, tipo, que Jesus pregava o amor, pregava a misericórdia, o perdão. Tipo assim, se ele perdoar ela, vai estar contra Moisés. Se for a favor de Moisés, vai estar contra o que ele está falando. Contra o que ele próprio está falando. Ele foi extremamente sábio, era um mestre, e disse, se alguém de vocês não tiver pecado algum, tanto quanto essa mulher tem pecado, matem ela, tire a primeira pedra. Porque Jesus olhou o coração de cada um e viu que eles eram
adúlteros. Tão errados quanto Pior, talvez pior ela, do que ela. Pior do que ela. Que eles eram adultos, que eles cometiam adultério. Aí caiu a consciência deles, porque eles eram adúlteros. Mas o que estava acontecendo? Por serem adúlteros, e muitos já sabiam, inclusive, que eles eram adúlteros, sociedade pequena, imagina quem que não sabe da vida do outro. Nossa. Eles eram adúlteros? E aí a pergunta é, alguém pegou esses adúlteros para serem apedrejados? Não, homem não sofria pena de apedrejamento por adultério. A mulher, sim, está lá na lei de Moisés. Então, como nós podemos Quando vê assim, a maioria que estava lá para tacar pedra, né? A maioria tudo homem, né? Eram todos homens. Ali não tinha nenhuma mulher ali Não, com uma pedra tinha, na mão não. já armada já. Mulher não tinha esse direito. Nem isso. Nem isso. Mulher Nem pra era, tacar pedra em outra pessoa. mulher era subalterna. Ah, não teve, inclusive, um concílio lá no ano de 300, mais ou menos, que estava em pauta, em discussão, para saber se a mulher tinha ou não alma? Se a mulher tinha alma. Alma. A própria igreja da época. A mulher que gera vida, se tinha alma, né? A própria igreja da época. Que dominava, que sempre dominou. Criaram um concílio para se discutir se a mulher tinha ou não alma. Isso bem depois dessa passagem que a gente está falando, tanto da mulher adúltera quanto das falas de Jesus, né? Qual a moral que esse povo tem? Querer discutir se mulher tinha ou não alma, estão se colocando como deuses para baixar um decreto eclesiástico e dizer, a partir de hoje nós entendemos que mulher não tem alma. A partir de hoje entendemos que mulher não pode ter cargos dentro da instituição religiosa. A partir de hoje nós tem que ganhar menos do que os homens. Você está vendo de onde veio, infelizmente, esse cancro ideológico de que a mulher é inferior e deve ser subalterna ao homem? São questões religiosas que estão aí em jogo. A religião, quando muito bem estabelecida em bases de coerência, de lógica, de decência, ela é ótima. Agora, quando ela se estabelece em dogmas, que são verdadeiros dogmas injustos, dogmas que fomentam a violência e o preconceito, nós vemos tudo isso aí que nossa sociedade passou, tudo isso que a história narrou e tudo isso que estamos vivendo até hoje, nos dias de hoje. Não era para ter sido assim. Não era para ter sido assim. Que nem a gente vê na história, você falou aí agora, né? A gente lembra da Joana d'Arc, né? Que foi queimada viva. Tem algum cara que foi queimado vivo porque falava que era bruxo? Bom, deve ter, mas... Ah, tem. Jordano Bruno, por exemplo. Mas as mulheres eram mais perseguidas. Porque a gente sempre vai falar assim, bruxa, bruxa, bruxa. Bruxo, bruxo, tá, um ou outro, tudo bem, né? Mas as mulheres eram as bem mais perseguidas, né? Também. Quando se tratasse de mulher, a perseguição era 3, 4 vezes maior. Não é? Tipo assim, quem que você pensa que você é? Ah, você é mulher. Então, quem que você pensa que você é? Quer dizer, você não é nada. Essa era a ideologia. Essa é a ideologia. E graças a Deus que as mulheres, na nossa sociedade atual, estão tendo voz. Sem os radicalismos do feminismo aí desenfreado, sem os radicalismos, nós temos que entender bem. Porque quando uma ideia é radicalizada e que nós estamos vendo aí são radicalizações, nós vamos ver consequências, e é o que nós estamos vendo na atualidade. Consequências catastróficas. Um lado pagando pelo seu radicalismo, o machismo pagando pelo seu radicalismo, e o feminismo pagando pelo seu radicalismo. Tudo há que ser temperado. Tem que ter um tempero, né? Tem que ter um equilíbrio, um ponto de equilíbrio em tudo. Senão a gente vai descambar para uma... Vai polarizar, né? Vai polarizar. Não vai ter meio termo, não vai ter bom senso, não vai ter mais nada, né? Exatamente. Então, nessa questão, nós estamos polarizados entre os dois sexos. Nós estamos polarizados. Entra nos YouTubes da vida, você vai ver aí os novos grupos que estão surgindo, Blue Pill, Red Pill, e por aí vai. São grupos que estão radicalizando a questão masculina ou a questão feminina. É que nem a gente vê, falando mais desse negócio radical, a gente vê lá pro lado do Oriente Médio, como lá tudo é radical. Lá não tem um padrão, né? Ou é lá em cima ou é lá embaixo, então não funciona. E faz tempo que a coisa tá complicada para aquelas bandas, né? E por isso que aquele local, o Oriente, principalmente o Oriente Médio, está sempre em conflito por conta de estarem ainda vinculados a essas ideias anacrônicas, ou seja, ultrapassadas. Né? E existem vários grupos ideológicos ali que não batem as ideias aí estão sempre em conflito. Olha, nós estamos chegando aqui ao fim de mais um programa Reencontro. Jorge, eu só queria que você deixasse aí
um apanhadinho nessa fala de Jesus, nessas coisas ditas de hoje, porque pode ter pessoa que está assistindo a gente que ou passa ou conhece alguma situação como essa. O que a doutrina espírita, durante o programa você falou e já alguma coisa de, ou se tiver alguma coisa falar, fala, se não tiver fica quieto, nem joga para o fogo, mas também nem joga muita água. O que fica desse nosso programa de hoje sobre esse debate sobre o matrimônio, dessa pergunta dessas pessoas que perseguiam Jesus em cima dessa resposta dele? Eu encerro, obviamente, com a fala de Jesus, quando, então, perguntaram-lhe por que é dado ao homem o direito de dar carta de divórcio para a sua mulher. Aí respondeu Jesus aos fariseus, por conta da dureza dos vossos corações. Então, aí está a essência da lição de hoje, que é, nós temos que fazer uma autoanálise, uma avaliação individual e verificarmos, os que estamos, por exemplo, dentro de algum relacionamento, como anda o nosso coração e o que nós estamos deixando que extravase dos nossos corações para esse relacionamento que eventualmente esteja sendo a causa dos conflitos que porventura nós estejamos vivenciando no presente momento e por conta disso já estamos pensando, por exemplo, aí em nos divorciarmos do nosso cônjuge. Então nós temos que fazer uma autoanálise, uma reflexão e voltarmos para essa mensagem de Jesus que diz que tudo provém do nosso coração endurecido e verificarmos se não é o caso de nós começarmos a desendurecer, a desempedrar esse nosso coração e adotarmos, por exemplo, os princípios de humildade, de paciência, de perdão, de compreensão e de tolerância, que são as virtudes que vai fazer com que esse relacionamento se enriqueça e não entre aí para nossa triste estatística de que ano a ano o divórcio ele vem aumentando significativamente. Uhum. Inclusive por motivos os mais variados possíveis. Torpe que fala? É torpe que fala quando é um motivo nada a ver? Motivo torpe? Sim, exatamente. Sem qualquer fundamento. Não tem qualquer coerência. Ficou banguela, vai? Um motivo torpe, porque ficou banguela. E um detalhe, a gente está brincando, mas é sério. Nós vemos muito... Qual foi o caso mais torpe que você já viu lá? Você já passou por algum que você lembra aqui agora, não? De uma separação com motivo nada a ver ou a maioria é sempre... A maioria são torpes. Com exceção de alguns. Um ou outro, né? Mas um que, infelizmente, ali chocou, isso é quase que recente, um casal com 3 filhos, de repente, casal jovem, inclusive. Uhum. O rapaz não passa de 30, a menina não passa de 30, mas já tem Eita. 3 filhos. Mas, de repente, por iniciativa do rapaz, ele resolveu romper o casamento. Já antes do processo de divórcio, já pegou as trouxas dele e já montou um apartamento. E deixou a mulher com os 3 filhos. Claro que teve no processo de divórcio ali o estabelecimento das obrigações. Claro. Pensão, etc, etc. E que não foi muito, inclusive. E a mulher sozinha para cuidar de 3 filhos e ela trabalha fora, inclusive. Eita. E as 3 crianças estão... Ainda precisa de um certo cuidado. Em idade escolar. Quer dizer, olha só a gama de obrigações, de responsabilidade que resultou para essa mulher. 3 filhos. Né? E o cara ainda está jovem. Ele partiu deles. Pura e simplesmente cansou, não te amo mais, não quero. Ó. Não quero. Por quê? Viu a responsabilidade, ele não tem 30 anos. Então ele casou-se com uma ideia quando viu que casamento é responsabilidade. Responsabilidade acima de tudo. É você estar ali, muitas vezes, no tronco, sofrendo para que aquela família possa ter ali a sua subsistência, a sua existência, inclusive. Uhum. O cara debandou. E teve um outro caso Jogou também. a toalha. Jogou a toalha. Teve um outro caso recente também, em que o cara simplesmente, por mensagem, casado, com uma criança de 1 aninho aí, disse, não te amo mais, não quero mais, vamos resolver a partilha dos bens, eu vou ficar com isso por WhatsApp, e etc, etc, etc. Como nós estamos morando aí de empréstimo na casa dos meus pais, eu vou dar um prazo de uma semana para você pegar suas coisas e retirar. A moça não retirou, tá, etc. Ele falou, se você não retirar, eu vou pôr na rua. Ó. Mas aí, não tem esse poder, né? Não tem esse poder, Não. lógico, não é assim que funciona. Mas ele fez isso daí. Ele pegou os móveis dela, não colocou na rua, mas colocou lá na área. Pra ela passar e retirar.
E assim, do nada, ele desfez o casamento, ela teve que ir pra casa dos pais, em que os pais estavam já brigando, uma outra filha, Eita. com um genro e outro filho dentro da casa dos pais, já quase idosos. Nossa. E ela foi pra casa dos pais, tá lá na sala. Aí, ó. Isso foi monstruoso. Para quando nós fizemos ali, fomos pra audiência que virou um divórcio consensual, bateu o martelo ali, foi homologado e tal, etc. Uma semana ele já estava morando com a amante dele, que já estava com a amante. Então, você pode ver, a maioria é torpe. É um ou outro que, de repente, o casal Jorge, desgastou, não quer mais, tal, etc. Resolveu, vamos divorciar, não dá mais, vamos. Os dois entram num consenso, amigavelmente, se tornam até amigos depois, e cada um segue a sua vida. Mas a maioria é tudo por motivo torpe. Num caso como esse aí, com uma criança pequena, tem toda uma responsabilidade, aí sim, vamos levar para uma parte espiritual, que tem um filho, que tem todo um cuidado até determinado momento. Nessa volta para a espiritualidade, fica alguns centavinhos ali a mais para ele pagar, não? Fica, porque isso aí é covardia. O cara foi covarde. Foi covarde, né? O relacionamento não estava tendo aquelas motivações que Emmanuel disse, por exemplo, para você se divorciar. Tá tendo briga, tá tendo isso, alguém vai se matar, tal, etc. Não, de repente o cara cansou, não quero mais, não teve briga, não teve nada. Uma nova aventura. A menina ficou assim, mas como? Né? Nunca aconteceu nada entre a gente. Eu não quero mais, não te amo mais, não gosto mais de você. E vai embora. E foi embora. Não, e outra, vai embora da casa que eu... Nesse caso, sim, vai embora, sai da casa. Vamos dividir, vai ser isso pra mim, isso pra você, tal, etc. Acabou. É torpíssimo, então. Jorge, não tinha que ter uma punição pra essas coisas na lei? Aí nós entramos com o quê? Com divórcio litigioso pedindo dano moral, mas chegou lá na hora H, tudo que nós pedimos ele deu. Pra não virar um litigioso, ele acabou dando tudo. Entendi. Porque ele viu que a coisa ia apertar pro lado dele. Então, legalmente falando, não tinha o que fazer. A não ser isso daí, entrar com divórcio litigioso, pedindo que ele cumprisse as obrigações, tá, etc., que não são muitos, que fica mais pra mulher. Mas pedimos um dano moral. Aí chegou lá na audiência, ele deu tudo, porque ele ia ver Podemos dizer que foi um crime premeditado? Premeditado. Foi premeditado, Foi premeditado. Foi premeditado. Eita. Legalmente falando, não tinha muito o que fazer, a não ser nesse ponto que nós fizemos aí. Agora, moralmente falando, pode ter certeza, ele vai responder severamente por isso. Nossa. Vai responder. Ele criou um karma terrível para ele, pode ter certeza. Porque ele expulsou mulher e filha de um ano. Inclusive, a filha ia fez aniversário agora em setembro de 1 ano. Ele mandou desmarcar a festa que eles tinham combinado lá no começo desse ano, em janeiro, a menina pagando o buffet de festa de 1 ano para a menina. Tiveram que cancelar até isso. Nossa. Olha a dor. Não deu a mínima para a criança. É complicado, né? Então, só para encerrarmos, tem muitos homens que a mulher, por exemplo, eu vi isso aí. A mulher, por exemplo, tem um câncer. Ela se desfigura dependendo da intensidade e gravidade do câncer. E se desfigura, inclusive, a ponto de, às vezes, de ter que fazer a mastectomia radical, que é retirar uma ou as duas mamas. As duas mamas. E o que acontece? O cara abandona? Que eu vi um caso. O cara chegou para a mulher e falou assim, olha, sinto muito, mas não sinto mais atração por você, porque você não é mesma, fisicamente falando, tá, etc. Eu simplesmente me perdoe, mas eu vou divorciar. E divorciou, abandonou a mulher. Eita! Isso é muito comum. É muito comum. Mas esse daí na chegada lá é mais grave ainda. Olha né? a desgraça que acontece estatisticamente falando. Quando o homem adoece, a mulher permanece do lado dele. Fica ali. Fica ali. Do lado dele. Cuidando dele. Quando as mulheres adoecem, os homens não ficam ali cuidando da mulher. Eles abandonam. Pega uma boia, um bote salva-vida e pula. Sim, para eles não tem mais atrativo. Eles abandonam, eles não cuidam da mulher. Infelizmente. Isso é estatístico. Pode pegar aí nos noticiários. Eita. A mulher cuida do homem quando está doente. Quando a mulher fica doente, o cara debanda, o cara cai fora. Pode ser que ele fique até um certo ponto, depois ele cai fora. Ele não quer mais saber. É triste. É complicado. E nós chegamos ao final de mais um programa Reencontro. A gente deixa aqui um grande abraço para vocês. Obrigado você que nos acompanhou, né? E na próxima semana estaremos de volta ao vivo para o nosso programa Reencontro. E eu deixo agora o Jorge. O Jorge é o que mais fala no programa. Eu só faço uma pergunta, um negócio outro. Aí eu venho, só falo que vou embora e já jogo para ele de novo fazer aí, dizer as suas palavras finais e até a próxima semana. Pessoal, gratidão pelo carinho de vocês. Desculpem aí alguns transtornos em relação à questão dos feriados que eventualmente têm interferido um pouquinho na dinâmica do nosso programa, mas o programa continua firme e forte com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não fujam de nós, estejam conosco todas as quartas-feiras. Forte abraço, que vocês sejam felizes, tenham um ótimo feriado e que
Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até uma próxima.